TV São Carlos. Gol de placa, de trivela, no cantinho pra desempatar. É de letra, de cabeça, bicicleta pra comemorar. A bola vai rolar entre a camisa e o coração. É campeão, é campeão. E quando ela rola, o mundo para, só na torcida sem respirar. E quando ela passa pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar, comemorar. Grande abraço a você que nos acompanha aqui na TV São Carlos, canal 7 da sua TV a cabo. Ao meu lado, mais uma vez, Teixeira Júnior. Grande abraço, Teixeira. Um abraço a você, o telespectador da TV São Carlos, canal 7. Mais um show de bola ao seu lado, de toda a equipe, do Arthur, do Rodrigo, do Cotrim, todos os diretores da TV São Carlos. E vamos levar ao telespectador tudo aquilo que está acontecendo e que vai acontecer no esporte nesta semana e nessa quinzena. Com certeza, tudo de futebol aqui de São Carlos, da região, também nacional, notícia de bastidor, notícia do mercado. Mas antes, vamos mandar os abraços, porque o nosso programa está sendo bastante assistido, bastante comentado, não só na TV a cabo, mas também na internet, através do site tvsaoccarlos.org.br. E se você quiser acompanhar nossos programas, é o mesmo endereço, /show de bola, tvsaoccarlos.org.br, /show de bola. Você acompanha todos os programas do Show de Bola que já foram produzidos, está tudo lá, guardadinho, quiser assistir tudo, está tudo lá. O Rodriguinho põe tudo lá na internet para você. Vamos mandar os abraços então para o pessoal que está assistindo bastante a gente. Queria mandar um abraço para o meu avô, que sempre assiste a TV São Carlos, sempre está ligadinho na TV São Carlos e fez esse corte de cabelo em mim hoje. Vou mandar um abraço para ele e para o Marcos, lá que trabalha no Vila Rica. Agora vai lá, Teixeira. Eu queria aproveitar para mandar um abraço todo especial aos meus cunhados, professora Rosana Galan e professora Devanir Gonçalves. Dois mestres muito conceituados na região de Ribeirão Preto, Jabuticabal, Guariba e Bebedouro ali. Professora Rosana Galan já é mestra, agora partindo para o doutorado, muito importante, muito querida e respeitada em toda a região ali. Com certeza, sempre acompanha pela internet o programa Show de Bola, né? Professor Mi Gonçalves, desenhista competente, muito requisitado para trabalhos importantes. Os dois sempre acompanhando o programa Show de Bola através do site da TV São Carlos. E os dois são São Paulinos fanáticos. Lá na residência deles, por digas de passagem, residência bastante alegre, aconchegante, é tudo tricolor. Tapete, toalha, lá é tudo tricolor. Eu aproveito então, em nome de toda a nossa equipe, para enviar um grande abraço à professora Rosana Galan, ao professor Devanir Gonçalves, e dizer a eles que, se Deus quiser, o mês que vem nós estaremos de férias, estaremos passando aí pelo menos 10 dias junto numa das praias do litoral paulista. Olha só, muito legal. Muito obrigado também pela audiência, né? Uma audiência bastante importante pra gente. Muito obrigado mesmo. Bom, vamos começar com uma bomba, Teixeira? Começar com a bomba aí que circulou por São Carlos durante essa semana. A bomba de que o Grêmio São Carlense pode voltar à ativa. É isso mesmo. O Grêmio São Carlense pode voltar ativa, mas claro, com ressalvas. É um time que está ainda com muitas dívidas pendentes, não vai voltar pela Federação Paulista de Futebol, mas sim por uma federação alternativa. Vamos conversar com o Teixeira para entender melhor esse negócio. O Grêmio São Carlense volta mesmo, Teixeira? Olha, uma notícia importante que todos puderam acompanhar através da imprensa escrita, falada e televisada da cidade de São Carlos e toda a nossa região. O empresário Sérgio Pelvezan, gremista roxo, diga-se de passagem, à frente aí de um grupo, esteve em São Paulo com a doutora Gislaine Nunes, que é uma brilhante advogada e que vem liderando e presidindo essa liga paralela do futebol do estado de São Paulo. E o Sérgio Pelvezan e mais alguns companheiros estão convocando para esta semana uma reunião no Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro com os esportistas, com os torcedores, com a imprensa, com os comerciantes, com os industriais da cidade de São Carlos, aquele pessoal que gosta do futebol profissional e, acima de tudo, que tem ainda uma lembrança e uma paixão muito grande pelo Grêmio Esportivo São Carlense. Essa reunião será de fundamental importância. Deve ter um torneio aí através dessa liga. O Grêmio Esportivo São Carlense, que é um clube de tradição, embora tenha sido extinto em 2004, nos meados de 2004,
mas tem aí uma tradição, tem uma torcida fanática ainda na cidade de São Carlos e nós estaremos participando dessa reunião, se Deus quiser. Estamos torcendo para que o Sérgio Pelvezan, esse grupo aí de empresários, de esportistas, possam trazer o Grêmio de volta ao futebol profissional de São Carlos. Com certeza. Vamos esclarecer as coisas aqui então. O time do Grêmio São Carlense pode voltar sim, é verdade, é fato. O Grêmio São Carlense pode voltar, o detalhe é, não voltaria pela Federação Paulista de Futebol, e sim uma liga alternativa, presidida aí, ou comandada, né, pela advogada Gislaine Nunes, é isso, né? É isso. Num primeiro momento seria através desse campeonato, através dessa liga paralela. Agora, num segundo momento, na sequência, o ano que vem, talvez daqui 1 ou 2 anos, o Grêmio pode perfeitamente retornar ao futebol profissional, futebol esse organizado pela Federação Paulista de Futebol. E aí tem um detalhe muito importante, você colocou há pouco. O Grêmio, quando encerrou as atividades, tinha uma dívida de aproximadamente 3 milhões de reais. Como o clube foi extinto, essa dívida também acabou sendo extinta. Os credores ficaram sem receber. Mas o futebol ele é muito criativo e a própria legislação esportiva ela acaba mudando. Você pode, amanhã ou depois, através de a doutora Gislaine, é uma brilhante advogada, como eu disse, pode perfeitamente, eu não sei se Grêmio Esportivo São Carlense S.A. ou coisa parecida. Existem aí algumas saídas e eu tenho certeza que se o Grêmio voltar através dessa liga, com o Sérgio Pelvezan, que é um esportista, um moço que realmente entende do futebol profissional, e com a doutora Gislaine por trás, o Grêmio pode perfeitamente voltar a participar pela Federação Paulista de Futebol. É isso aí. Lembrando que o São Carlos vai participar, o Grêmio São Carlense, se participar dessa liga alternativa, vai participar com outros clubes também que permanecem aí, vamos dizer assim, meio sumidos, né? Como 15 de Jaú, União São João, são clubes que estão conversando com a doutora Gislaine, né? Olha, é importante. Nós deveremos ter aí nessa liga aí o retorno de clubes importantes, num passado não muito distante, mas que representaram muito no futebol profissional do estado de São Paulo. E uma pergunta que a gente tem ouvido aí pela cidade. São Carlos comporta 2 equipes no futebol profissional? Na minha opinião particular, São Carlos comporta tranquilamente 2 equipes no futebol profissional. E aí entra o detalhe fundamental. Isso depende da competência dos dirigentes, de quem vai dirigir as 2 equipes. Se nós tivermos 2 equipes de dirigentes competentes, São Carlos pode ter perfeitamente o Grêmio Esportivo São Carlense e o São Carlos Futebol Clube. Com certeza. Ainda lembrando que em 2013 a gente teve 2 equipes aqui no futebol de São Carlos, né? O Paulistinha e também o São Carlos. Lembra disso? Lembro, nós já tivemos o Paulistinha, o São Carlos, nós tivemos também já o Grêmio Esportivo São Carlense, o Estrela da Bela Vista. E eu entendo que existe espaço para as 2 equipes na cidade de São Carlos. Vamos falar um pouquinho do São Carlos Futebol Clube. São Carlos Futebol Clube que está aí se preparando para a disputa da Série 3. A Série 3 já começa já. São Carlos enfrenta o Guaratinguetá neste fim de semana no Luizão, às 5 horas da tarde do sábado. Mas o detalhe é que a equipe já vem se preparando ao longo do tempo. Nessa pré-temporada disputada em Vargem, Jucão, o time do São Carlos conseguiu 2 vitórias e 2 empates. Os últimos 2 jogos realizados no Luizão, um empate contra o Rio Claro, time da primeira divisão, que conta com o Alex Silva, lembra do Alex Pirulito, no seu elenco, e também uma vitória sobre o time do Santos, time sub-23 do Santos. Resultados expressivos na pré-temporada, né? A pré-temporada do São Carlos foi boa. Nós temos que admitir isso. Esteve lá na cidade de Vargem, como você disse há pouco, com toda a comissão técnica, todo o elenco, alguns diretores presentes também. Isso é importante para qualquer equipe de futebol profissional. Essa pré-temporada, principalmente feita em outra cidade, porque aí o atleta, a comissão técnica fica focado só na preparação da equipe visando o início do campeonato que se avizinha, no caso para a nossa equipe, o Campeonato Paulista da Série 3, que começa no próximo sábado, como você disse, enfrentando o São Carlos, enfrentando o Guaratinguetá, 17 horas no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira. Os resultados em si, nessa preparação, no meu entendimento, não interessa muito. O que interessa mais é a própria avaliação do treinador, da comissão técnica em relação àquilo que ele tem em mãos.
Agora, em si, os resultados acabaram sendo bons. Venceu a equipe sub-23 do Santos, que é uma boa equipe, e acabou empatando com o Rio Claro, que vai disputar aí também a primeira divisão no futebol paulista. O campeonato da Série A3 é um campeonato dos mais difíceis. Tem equipes boas nesse campeonato paulista da Série A3. São Carlos vai ter dificuldade para se classificar, como terão todas as outras equipes. Pelo aquilo que a gente tem acompanhado em relação aos atletas que permaneceram do ano anterior, as novas contratações, você colocando a pré-temporada e os resultados, nós podemos, a princípio, dizer que a equipe está preparada. É claro que toda equipe, toda boa equipe, quando inicia uma competição da dificuldade do Campeonato Paulista da Série A3, depois vem a necessidade de mais 2, 3, 4 reforços. Isso é para toda e qualquer equipe. Para o São Carlos não será diferente. Exatamente. Mas eu entendo que a equipe está pronta para o início da competição. Com a quarta, quinta rodada, o treinador, a comissão técnica vai ter uma avaliação melhor se necessita de mais reforços. De mais reforços, e é claro que aí a diretoria deve sair a campo e trazer, dentro das possibilidades, os novos reforços. Com certeza. Vamos dar uma olhadinha nas imagens aí do jogo entre São Carlos e Santos e ver do que o Rafael Guanais gostou, do que ele não gostou, porque o São Carlos venceu 3-0 o Santos. A gente vai dar uma olhadinha nos gols, enquanto o Jucão vai comentando pra gente o que ele achou do jogo, vendo que o São Carlos teve um domínio um pouco amplo até sobre o time do Santos sub-23. São Carlos foi superior, foi melhor do que a equipe sub-23 do Santos. As imagens que mostram isso, quem acompanhou o jogo também pôde sentir isso, porque quando você tem uma superioridade boa, você faz 3-0, você faz 4. Agora, um jogo mais equilibrado, onde as duas equipes acabam se nivelando, o placar ele fica um pouco mais apertado. Não é tão elástico. Não é tão elástico como foi 3-0. E 3-0, o que os cronistas esportivos chamam, já é goleada. Então, 3-0 mostrou a superioridade da equipe são carlense, porque, como você disse, enfrentou uma boa equipe. O Santos é uma equipe preparadíssima. Tem uma boa equipe no Sub-23, tem uma boa equipe no Sub-20, no Sub-13. É realmente um grande trabalho que é feito lá no CT Rei Pelé. Com certeza. Então, esse resultado acaba dando uma confiança muito boa para a nossa equipe no início da competição. Lembrando que os gols do time do São Carlos foram marcados aí pelo Elton, atacante, camisa número 9, o William Dias, que já fazia parte do elenco do São Carlos, e o Salatiel, que entrou no segundo tempo, justamente cobrando um pênalti do William Dias, que acabou sendo expulso na cobrança do pênalti. Uma loucura, né? Acabou sendo expulso no amistoso na cobrança do pênalti. O William Dias, o meia aí do time do São Carlos. Vamos lembrar também que o São Carlos conseguiu manter quase metade do elenco que foi campeão da segunda divisão, né? Isso ajuda na hora de começar uma competição, né, Jucão? O entrosamento ajuda toda a equipe, não resta a menor dúvida disso. E a permanência desses jogadores, como você disse, aí, praticamente metade da equipe que conseguiu o título da segunda divisão, acaba dando esse entrosamento e uma facilidade maior para o próprio treinador na montagem dessa equipe. Porque quando você tem a espinha dorsal de qualquer equipe, fica mais fácil para o treinador acabar a montagem dessa equipe. Traz aí 5, 6 reforços, 5, 6 jogadores que não fizeram parte daquela equipe, e essa adaptação se torna um tanto mais fácil do que quando você tem que contratar, remodelar toda a equipe. Aí necessita do entrosamento, e isso leva algum tempo. Por isso eu entendo que a equipe do São Carlos conseguiu até esses bons resultados. Com certeza, Jucão. O que esperar da estreia? A estreia que vai ser contra o Guaratinguetá. Guaratinguetá que disputou a Série C do Brasileirão no último ano e agora está aí na Série A3, mesma divisão do São Carlos, que disputou a segunda divisão do futebol paulista. O que esperar da estreia? São Carlos e Guaratinguetá, Luizão, sábado, 5 horas da tarde. A princípio, toda estreia gera nervosismo, principalmente quando você estreia num campeonato jogando em casa. Para a equipe da casa, esse nervosismo se torna maior, porque a equipe tem a obrigação de conseguir a vitória, porque você joga no seu estádio, você joga perante o seu torcedor. E o próximo compromisso, o segundo compromisso, você joga fora de casa. Se você consegue um resultado ruim dentro de casa, uma derrota, por exemplo, o segundo compromisso sendo fora de casa, ele se torna muito mais difícil. Então, esse nervosismo é normal quando você estreia dentro de casa.
principalmente os primeiros 15, 20 minutos, vem aquele nervosismo, a parte emocional. Isso é natural, por mais experiente que seja o jogador. Mas depois a equipe acaba se assentando e aí sim desenvolvendo o futebol, aquilo que fez na pré-temporada. Com certeza, é isso que a gente espera do São Carlos, que ele consiga se assentar bem rápido para conseguir desenvolver uma boa Série A3. Vamos falar um pouquinho dos grandes de São Paulo e também da Copinha São Paulo, Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acabou nessa última semana, no decorrer dessa última semana, no dia 25, aniversário da cidade de São Paulo, acabou lá em São Paulo com a disputa do título entre Corinthians e Flamengo. Teixeira, Corinthians abriu 2-0, todo mundo imaginava que ia ser uma goleada. O Flamengo voltou avassalador, empatou o jogo e acabou levando o caneco na disputa de pênaltis. O Flamengo levou o caneco e, diga-se de passagem, com todos os méritos. Um belo jogo, uma grande decisão, fizeram Corinthians e Flamengo. Como você disse, o Corinthians abriu 2-0, dava a nítida impressão que poderia fazer o terceiro, o quarto e ficar com o título até com certa tranquilidade ou com certa facilidade, como queira. Mas no segundo tempo o Flamengo voltou com tudo, voltou para cima da equipe corintiana, empatou o jogo e levou a decisão para as penalidades máximas. E um detalhe que a gente não pode esquecer, mas que faz parte do próprio contexto do futebol. Houve um gol legítimo da equipe do Flamengo em que o assistente mal anulado, né? Acabou errando, mal anulado, o árbitro também acabou indo pelo seu assistente, acabou errando, isso acabou prejudicando a equipe do Flamengo. Mas como eu disse, o erro na arbitragem faz parte do jogo. Então vamos ver os lances aí, começa a rodar os lances dessa final que acabou rolando aí lá na cidade de São Paulo. Jogo pegado, né, Teixeira? Porque você vê, teve aí o gol anulado, bola na trave para os dois lados, teve também um placar de muitos gols, 2-2, né, 4 gols num jogo só, e os pênaltis que tiveram uma emoção particular, né, goleiro brigando com goleiro. Olha, o jogo foi bom, o jogo foi pegado, como você disse, o jogo foi lá e cá, o Corinthians começou melhor, depois deu Flamengo no segundo tempo, jogo equilibrado. E se a gente analisar o que fizeram as duas equipes, o resultado acabou sendo justo, mesmo com esse gol legítimo anulado da equipe do Flamengo. O resultado, do meu entendimento, acabou sendo normal. Decisão nas penalidades máximas. Penalidades máximas, muita gente diz que é sorte. Eu não concordo. Não é loteria, né? É verdade. Não é loteria, não é sorte, não é nada. É treinamento, é competência e controle emocional. O controle emocional, a parte emocional do atleta quando você vai para a cobrança. E realmente foi uma cobrança que acabou mexendo com as duas maiores torcidas do nosso país. O Flamengo acabou errando primeiro, depois o Corinthians errou também. Houve um equilíbrio grande também na própria cobrança das penalidades máximas. Chegou até as alternadas, né? Até a primeira série das alternadas. Houve uma emoção muito grande. Mas o Flamengo merecidamente ficou com o título. Porque se não tivesse aquele erro da arbitragem, quem sabe o Flamengo teria levado o título já nos 90 minutos. É verdade. Mas foi uma grande final, uma grande Copa São Paulo de Futebol Juniores, com 100 e poucas equipes, 108 equipes, se não me falha a memória, mas no final ficaram as melhores equipes, o nível, consequentemente, melhora muito da segunda fase para frente e nós tivemos as duas melhores equipes chegando à final e o título, como eu disse, merecidamente ficou com a equipe carioca. Com certeza. E vamos fazer o link então. Você acha que o Tite consegue aproveitar alguns jogadores desse time vice-campeão da Copinha no profissional? Uma vez que o Corinthians está sofrendo aí um desmanche, estreia no Paulistão contra o 15 de Piracicaba e está aí sofrendo um desmanche, tendo seus jogadores vendidos para a China. Como é que vai ficar esse lance do Corinthians, Teixeira? Olha, a diretoria corintiana está encontrando dificuldades para repor essas peças que acabaram saindo, esses jogadores que acabaram saindo, principalmente para o futebol chinês. Wagner Lopes, futebol francês, isso acaba desestruturando, desmontando toda e qualquer grande equipe. Tite é um treinador dos mais competentes, mas a diretoria tem que dar o respaldo. E a diretoria corintiana tem dado esse respaldo. Mas aí entra o respaldo financeiro. Mesmo entrando aí, esses milhões aí, nos cofres da equipe corintiana, o déficit dos clubes, os grandes clubes do futebol brasileiro é muito grande. Continua grande, é verdade. É muito grande, é grande demais. Então, torna-se um saco sem fundo. Entra, você paga aqui, paga ali, acaba não pagando tudo. O mercado está inflacionadíssimo, o mercado da bola. O próprio dirigente do Corinthians disse que os times começam a pedir mais
porque tá vendo que tá vendendo e ganhando dinheiro, né? Agora, o que o Tite vai ter que fazer? Não tem outra alternativa, ele vai ter que usar o plano B. Ele vai ter que subir aí pelo menos aí 4 ou 5 garotos que participaram aí da Copa São Paulo de Futebol Juniores, diga-se de passagem, garotos que têm condição, mas o lançamento desses garotos tem que ser feito de uma maneira bem controlada, minuciosa, para você não queimar o garoto também. Agora, o Tite é um profissional, por isso tem uma equipe técnica muito boa e eles vão ter que fazer isso, não tem outra alternativa, porque as peças de reposição estão até chegando, mas não poucos, na qualidade daquelas que saíram. Isso acaba dando uma baixa muito grande na parte técnica da equipe. Com certeza. Do Corinthians para o Palmeiras estreia contra o Botafogo de São Paulo em Ribeirão Preto, também no Paulistão. Palmeiras que acabou perdendo também nos pênaltis aquele torneio amistoso no Uruguai, mas que mostrou um bom futebol, né? Também não perdeu. Uma vitória por 2-0, um empate 0-0. Como é que você vê o Palmeiras para esse Paulistão, Teixeira? O Palmeiras, eu diria que é uma incógnita. Fez aí uma boa pré-temporada. Participou, como você disse, desse torneio lá no Uruguai, acabou perdendo aí, mas isso faz parte também da própria pré-temporada. Inicia o Paulistão no próximo final de semana, jogando aqui na vizinha cidade de Ribeirão Preto, enfrentando a equipe do Botafogo. Botafogo é uma boa equipe. Botafogo vai muito bem quando joga lá no estádio Santa Cruz, o torcedor apoia. Tem força em casa, né? Tem força em casa, tem feito grandes campeonatos paulistas ultimamente, tem revelado bons jogadores para as grandes equipes do futebol brasileiro. Palmeiras vai ter dificuldade. Agora o Marcelo Oliveira está aí na montagem, não definiu ainda o 11 titular. Algumas contratações chegaram. Tem mais de 30 jogadores à disposição. Tem quase 40 jogadores. O Palmeiras tem que se desfazer aí de pelo menos 10, 10, 12 jogadores, porque acaba a própria diretoria não aguentando com a parte financeira de todo esse elenco. E lembrando que no Paulistão só podem 28 inscritos, né? Então, mas para você também tirar os jogadores da equipe, você tem que saber colocar esses jogadores em outras equipes. Porque se você dispensar, você acaba desvalorizando a sua própria mercadoria. Então tem que também fazer um trabalho bem profissional, um trabalho bem comportado, para você não desmerecer o atleta e não perder em cima daquela que é uma sua mercadoria. Do Palmeiras para o São Paulo está aguardando aí a chegada do seu quinto estrangeiro, né? Jonathan Calleri, atacante da Argentina, mas por enquanto conta aí com seus 4 estrangeiros para tentar fazer uma boa campanha na Libertadores, já nessa semana, e também no Paulistão. O que esperar do São Paulo com o técnico argentino? Olha, o torcedor são paulino espera muito da sua equipe. Tem um novo treinador argentino, agora dirigindo a equipe. O Rogério Ceni está fora, chegou o Lugano para ser o grande líder da equipe são paulina, está aí contratando mais um jogador argentino. Mas a grande verdade em relação ao São Paulo é o próprio desencontro dentro da diretoria são paulina. Isso acaba atrapalhando e atrapalhou muito no ano passado a equipe do São Paulo. Agora, o torcedor, a própria imprensa espera também que o São Paulo faça aí um bom campeonato paulista. Com certeza. Do São Paulo para o Santos está aguardando a chegada do Robinho. Ele vem, Teixeira? Olha, a diretoria do Santos assim espera. De 1 milhão que ele pediu mensalmente, acabou reduzindo para 600 mil, foi o que o Santos ofereceu. E o Santos saiu em busca de um patrocinador que pagasse 400 mil, o Santos complementaria com 200 mil. Esse patrocinador foi arrumado, a proposta chegou para a representante, para a empresária do Robinho, e até amanhã ou depois deve dar resposta. Mas o grande detalhe, o Robinho quer uma garantia de que ele vá receber os 600 mil todo mês e que não haja atraso. E aí o Santos tem que dar uma garantia para ele. É isso aí. Lembrando que o São Paulo estreia contra o Red Bull, o Santos estreia contra o São Bernardo e a gente vai ficando por aqui. Volta depois dessa rodada linda do Paulistão que vai começar. Um grande abraço e até lá!